Gênesis 21, do 1 até o 14. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. O nome Isaque significa ele ri. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Quem diria? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Abra um parêntese. Sara é um modelo de feminilidade na Bíblia. É um modelo de mulher submissa. Mas vejam, o que significa submissão? Não é acatar tudo que um homem diz. Ser submissa também não significa que as mulheres não terão vozes dentro de casa, não terá sua voz ouvida dentro de casa. Mas isso é para outro dia. Com mulheres, o que significa ser submissa? O exemplo de submissão é Sara na Bíblia. E aqui ele está dizendo, dando uma palavra para o seu marido. A cultura diz que as mulheres submissas não têm vozes. É mentira. Fecha o parênteses. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, que por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo, pelo deserto de Berseba. Amém. Gratidão a Deus pela vida do Sr. Hernani, que está em casa desde ontem, mas só não veio por causa das escadas.
Deus vai dar um jeito nessa escada, nesse elevador, irmãos. Nós precisamos orar mais. Hã? It's working. Ele está em casa. Graças a Deus, mais um milagre no seu coração. E a gente louva ao Senhor. Obrigado. Vamos orar? Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós passamos semanas tão difíceis, Senhor. Tantas lutas que nós enfrentamos. Em casa, na rua. Tantos desapontamentos, tantas tristezas. Tantas lutas, tantas dúvidas. Tantas decepções. Nós precisamos agora ouvir a Tua voz. Por bondade, fale conosco. Nós não merecemos nem mesmo estarmos aqui, recebermos conforto, o carinho dos nossos irmãos em Cristo, mas aqui estamos. O Senhor nos chamou. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Avive o nosso coração. Nós estamos tão carentes de uma visitação do Senhor para acender a chama dentro de nós, para inflamar-nos, ó Deus, de paixão por Jesus Cristo, para curar-nos, Senhor, para fortalecer-nos. Tenha misericórdia da Tua igreja. Gratidão pela vida do seu Hernani Garcia. Obrigado, Senhor, por mais uma cirurgia, mais uma intervenção bem-sucedida. A vida dele é um milagre e nós reconhecemos isso. Alcance ele nesta manhã na sua casa. Traga repouso para a sua alma. Oramos por aqueles nesta manhã que estão aflitos, que estão preocupados com as suas finanças, com as suas famílias. Oramos, ó Deus, pelos profissionais liberais, oramos pelos comerciantes, oramos pelos vendedores, oramos, Senhor, abençoa-nos. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso país. Oramos pela nossa cidade, Senhor. Oramos pela diminuição do suicídio na nossa cidade. Oramos, ó Deus, pela diminuição do tráfico de droga, da prostituição. Oramos pelo avanço do Evangelho em Balneário Camboriú. Glorifica o Teu nome hoje, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Exceto pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, nenhum outro nascimento foi tão desejado quanto a este, de Isaac. Por muitos anos, um casal aguardou pela chegada desta criança. Por muitos anos também o mundo aguardou por Jesus Cristo. Ele que foi profetizado lá no Jardim do Éden. Da semente da mulher viria alguém, uma criança, para esmagar a cabeça da serpente. E o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo. Nascido de mulher, sob a lei. E aqui está o nascimento de uma criança, de quem Jesus Cristo descende diretamente. Isaac. E o seu nascimento traz festa. Como também o nascimento de Jesus. Entretanto, queridos, coisas acontecem neste nascimento. E embora o texto esteja dividido em duas partes, sobre o nascimento do Isaac
e também o conflito na casa do Abraão, você precisa saber que há conflitos na casa dos homens de Deus. Para que quando houver conflito na tua casa, você não se desespere, mas que você saiba que os homens de Deus também tiveram seus conflitos familiares. E o texto vai mostrar 3 coisas para nós. E são sobre elas que nós vamos ver nesta manhã. Em primeiro lugar, queridos, Deus faz tudo para glorificar o teu nome, o seu próprio nome, e para nos ensinar o que significa fé. Deus faz tudo para glorificar o seu próprio nome, e com isto, nos ensinar o que é fé. Deus deixou Sara estéril. Abram a Bíblia comigo, Gênesis 11, versículo 30. No começo da história do Abraão, Sarai era estéril. Não tinha filhos. Obrigado, Pedro. Sarai era estéril. Não tinha filhos. Capítulo de número 12 de Gênesis. O Senhor disse a Abraão, agora, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. De uma mulher que é estéril e que não tem filhos. E o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E não há dúvidas de que o fato da Sara não ter filhos não foi um acidente de percurso. Mas isso foi projetado pelo próprio Deus. E essa é uma grande tentação das nossas vidas, colocar Deus de fora das ações das nossas vidas. Mas é o Deus da Bíblia, é o Deus que tudo faz como lhe agrada. Olha capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar luz filhos. Ela mesma reconhece isso. Há um propósito de Deus. A Sara entende. Em Deus não ter dado filhos para ela. E por que Deus fez isso? Esta é a grande questão. E o texto, voltando ao capítulo 21, diz que o Senhor cumpriu o que havia dito. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. O texto ressalta isto, na sua velhice. Ele demorou tanto, ele chama esse casal. Abraão já tinha 75 anos. A Sara tem 10 anos a menos, 65. E fala que eles serão uma grande nação e que deles sairão reis. As famílias da terra serão abençoadas por intermédio deles, mas ela não tem filhos. E entre o capítulo 12 da promessa até o 21 do cumprimento, são 9 capítulos, aproximadamente de 25 a 30 anos, em que Deus demorou para cumprir aquilo que ele havia prometido. Deus levou esse casal ao limite.
E nesses 25 ou 30 anos, muitas coisas aconteceram com eles. Foram provados por Deus. Foram desafiados a colocarem a sua confiança em Deus. Mas chegou o momento do cumprimento da promessa. Porque nós precisamos se agarrar a isto. O Deus que falou é o Deus que vai cumprir. No tempo determinado por Deus, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. Por que que Deus age assim? Por que que Deus decide agir para tornar a promessa dele humanamente impossível de acontecer? A resposta plausível que nós temos é que Deus faz isso para mostrar aos homens que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus faz isso para glorificar o seu nome, para que no momento do cumprimento o homem não leve crédito pela ação divina. Deus faz isto para que ele seja glorificado. E o homem seja colocado no seu devido lugar. Deus faz isso para que a glória dele seja sempre vindicada. E nós possamos aprender de que nós temos um Deus que é capaz de fazer todas as coisas dentro do escopo daquilo que ele prometeu. Anos depois, um anjo visita uma jovem e diz que ela ficará grávida do Espírito Santo. E diante da perplexidade dela, como que isto pode acontecer, sendo que eu nunca estive com um homem? Este anjo diz a ela, porque para Deus não há impossíveis. O cristianismo nasce com esta afirmação: para Deus não há impossíveis. Deus nos coloca às vezes em situações limites. Eu estou dizendo isso para vocês de um Deus que controla todas as coisas, porque senão ele não seria Deus. Ele sempre nos coloca em situações limites para vindicar a sua glória, para nos ensinar que nós não somos nada sem ele, não podemos fazer nada sem ele, e em contrapartida, ele pode fazer tudo por nós. Como que esse casal respondeu ao nascimento do Isaac? Imagine a festa. Eu imagino a festa. A casa do Abraão não era uma casa convencional como a minha, a tua, mas tinha só de guerreiros. Quando aproximadamente 15 anos atrás deste evento, tinha 318 guerreiros. Os empregados. Estima-se que a comunidade, o clã onde o Abraão morava, a sua casa, tinha aproximadamente 800 até 1000 pessoas. Era uma comunidade de fé, regida pelo pastor Abraão. Quando tenho notícia, a Sara está grávida. A gravidez vingou. Ela está com trabalho de parto. Nasceu a criança. Imagine a alegria. Duas coisas o texto mostra para nós que são dignas de observação.
A primeira delas, a obediência irrestrita do Abraão. Por quê? Porque com 8 dias de vida, ele circuncida o Isaac. E a circuncisão, o que era? Era o sinal do pacto, da aliança que Deus tinha feito com ele. Da tua parte, Abraão, você vai circuncidar os teus filhos, os teus descendentes, os nascidos na sua casa. E todos os que nascerem com 8 dias de vida, você vai circuncidá-los. E é daqui, queridos, vocês já sabem disso, mas eu volto a repetir, que as igrejas reformadas usam como fundamento para o batismo infantil. O apóstolo Paulo fala que o batismo substituiu a circuncisão. E antes, o que era o significado espiritual da circuncisão com 8 dias de vida? Era de que aquela criança estava marcada por Deus. Ela fazia parte da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Ela não sabia de nada, é lógico que o Isaac não sabia de nada do que estava acontecendo. Mas esta é a verdade espiritual que está por detrás disso. Antes mesmo que você soubesse sobre Jesus Cristo, antes mesmo que você soubesse sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, Deus já tinha te escolhido. Já tinha destinado a você a sua graça gloriosa. E é isto que está por detrás do batismo infantil. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolhe. E nós somos marcados, e depois nós vamos diante da comunidade de fé e vamos professar a nossa fé e dizer: eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, este Deus que os meus pais me colocaram na aliança com Ele, antes mesmo que eu pudesse compreender alguma coisa. Abraão obedece, porque o nosso papel é obedecer. Quando você sabe que alguém tem fé? Quando ele obedece. Porque a fé é seguida pela obediência. E aqui está o Abraão obedecendo a Deus. Esta é a resposta dele à graça de Deus. A graça de Deus visitou esta casa. Deus trouxe um filho ao Abraão. E a resposta do Abraão, obediência. Mas há outro aspecto também. A Sara responde de forma distinta. Ela adora a Deus. Ela foi outrora visitada na dor. Privada de ter filhos. Você pode imaginar a dor desta mulher. Mas agora ela é agraciada com um nascimento improvável. E ela ri. E o riso desta mulher é a sua justificação. Porque há 1 ano atrás, Deus visitou a casa do Abraão e disse que Abraão seria pai em 1 ano. E qual foi a resposta da Sara? Foi um riso cínico. Eu ser mãe? Abraão ser pai? Da idade que nós somos? Mas agora este riso foi transformado em um riso de alegria. Olha o que ela diz. Deus me deu motivo de riso. Eu estou feliz. Porque quanto maior
for a tua experiência de dor em Cristo, tanto maior será a tua capacidade de rir. Você precisa saber disto. Você lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Júbilo é aquela alegria extravagante. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Porque essa é a resposta do povo de Deus, à intervenção gloriosa de Deus: rir, cantar. A raiz da palavra evangelho na língua inglesa é uma alegria incontida. Uma alegria depois de ter recebido boas notícias. E Jesus Cristo é a nossa alegria. Jesus Cristo é a alegria dos homens. E a mensagem do Evangelho é esta mensagem que faz os homens rir. Faz os homens dançar e cantar de alegria. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E por causa disso nós rimos. Mas não é sempre que nós estamos rindo. Não é sempre. Às vezes, o fato de nós nos esquecermos do que Deus já nos deu no passado e vivemos com uma grande expectativa do que Deus pode nos dar no futuro, nos impede de rir. Escute, um menino já nasceu. Um filho se nos deu. A promessa de Deus se cumpriu. Talvez você deixe de rir hoje, porque você está esperando por algo do futuro que ainda não se concretizou, mas Deus já te deu. Se você está em Cristo, o teu Isaac já nasceu, que é Jesus. Por que há tanta falta de alegria em nós? A alegria do Senhor é a nossa força. A Sara riu. Olha o que ela disse, eu acho tão bonito. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na velhice lhe dei um filho. Rir, se alegrar. Agora, o texto vai mostrar também que nem todo mundo está feliz nessa casa. Nem todo mundo. Isaac cresceu, versículo 8, e foi desmamado. Naquele dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. A gente podia instituir isso como uma lei aqui na igreja agora. Toda criança que nascer,
Depois que tirar as fraldas e deixar de mamar, o pai tem que dar um banquete aqui. Quem aprova? Favoráveis dizem sim. Contrários dizem não. Está aqui na Bíblia, irmãos. Vocês não falam que é só a Escritura? I was thinking, like, pretty much all this Twitter. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Não vai ficar nervosa ou nervoso se alguém der risada do teu filho na escola. Nosso tempo tinha tantos apelidos, né? Eu não conto pra ninguém os apelidos que eu tinha. E ninguém morria. Mas o que acontece aqui não é uma brincadeira. Escute. O que acontece aqui, nesta festa, neste banquete, não é uma brincadeira de um adolescente. O Ismael já tinha mais de 15 anos de idade. E o Isaac? Provavelmente 2. No máximo 3. E não é um conflito, uma brincadeira de irmãos. Não. O que está em jogo aqui é algo muito profundo. E é muito sério que eu vou falar isso para vocês agora. Aqui está a doutrina da eleição e da reprovação. Aqui está a doutrina da predestinação e da responsabilidade humana. Aqui está a doutrina que mostra o que é um filho nascido da carne e o que é um filho nascido do Espírito. Aqui está, de acordo com o apóstolo Paulo enxerga neste conflito aqui duas imagens. O filho de Agar, a egípcia, nascida do fruto da natureza humana, da engenhosidade humana do Abraão. É o filho da carne. E o que é nascido da carne é carne. Mas o filho da promessa, o Isaque, é o filho espiritual. E Deus chama o Isaque e reprova o Ismael. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ismael foi rejeitado por Deus. Ele foi cortado da família da aliança. Você sabe o que é isto? Ser cortado da família da aliança? É você ser impedido de estar com o povo de Deus. É você ser impedido de receber as promessas de Deus. É você ser proibido de receber os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Deus o corta, o reprova. Quando a Sara pede para o Abraão, eu não quero mais esse menino e a sua mãe aqui. O Abraão fica perplexo, desapontado. Então ele fala com Deus e Deus diz, atende a sua esposa. Porque com ele eu não tenho nada. Ele não vai herdar as bênçãos que estão sobre o Isaque. Pode despedi-lo. Esta é a parte divina. E a parte humana? O Isaque, o Ismael, não demonstra nenhum tipo de afeto, de amor, de devoção, de alegria pelo nascimento do Isaque. E o nascimento do Isaque não é só o nascimento de uma criança.
É o cumprimento de uma promessa de Deus. O Isaac aqui tipifica Jesus Cristo. E o Ismael olha para ele e zomba dele. O Ismael ridiculariza aquele que está tipificando o Senhor Jesus. O Ismael está debochando da promessa de Deus. Ele não adora. Ele não glorifica. E ele foi cortado. Vai embora. Mas a graça comum está sobre ele. Ele será uma grande nação. Ele vai ser rico. Ele vai ter bens. Ele vai poder trocar de apartamento todos os anos em Balneário Camboriú. Ele vai ter carros, fazendas. Mas a bênção especial não está sobre ele. Eleição e reprovação. Nós falamos, queridos, da doutrina bíblica da predestinação. De que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para ele. E reprovou o outro. É muito simples. Paulo diz, amei Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Esaú, me aborreci dele. Mas a grande verdade é que aqueles que forem contados entre os reprovados, eles não estarão diante de Deus no dia do juízo final dizendo o seguinte: eu me dobrei diante de Jesus Cristo, eu procurei, eu amei Jesus e Ele não me salvou. Eles serão julgados por causa das suas ações, porque eles olharam para Jesus e não viram nele digno de confiança. Eles debocharam de Jesus. Eles olharam a linda história da redenção e disseram: isto é papo furado, isto não pode me salvar. Nenhum homem estará diante de Cristo naquele dia dizendo: eu procurei o Senhor e o Senhor não foi capaz de me salvar. Não, porque Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim e eu ressuscitarei no último dia. Os reprovados serão reprovados por causa dos seus pecados. Aqui o Ismael, ele zomba do nascimento do Isaac. E ele foi cortado da família da aliança. Eu quero dizer para você nesta manhã, o teu futuro eterno depende de como você reage a Jesus Cristo. Qual é a tua atitude quando você escuta falar da cruz, da ressurreição? Você ri de alegria? Ou você dá um deboche? Diz que bacana, né? Esse papinho furado de vocês. Nós falamos sobre Jesus. E há só duas reações. Ou as pessoas recebem esse Jesus como seu Salvador e se alegram e pulam de alegria. Ou elas falam assim: nós falamos sobre o dia do Senhor. Nós falamos sobre as reivindicações de Jesus Cristo. De que Ele é Senhor do universo e de que Ele exige do seu povo a devoção, o dia do Senhor. E as pessoas, na igreja, não. Um deboche. Um cinismo. Teu futuro depende de como você reage a Jesus. Por último, a Sara ficou muito furiosa. Uma mulher brava em casa não é brinquedo. Tá bem que eu não tenho nenhuma. E Deus aprova. Eu não entro no mérito se ela estava certa.
O Abraão coloca só um pão e um odre de água e despede essa família, a mãe e um filho, e eles saem errantes pelo deserto. Mas na teologia do livro de Gênesis, aquilo que os homens fazem errado, Deus usa para a sua glória. E Deus triunfa com o bem sobre o mal dos homens. É essa a história do José. Seus irmãos vendem ele para o Egito, e quando ele chega no Egito, ele diz: não foram vós que os mandaram para cá, foi Deus. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus fez o bem triunfar sobre o mal. É essa a história teológica do livro do Gênesis. Deus triunfa sobre o mal, desde o jardim do Éden até a história do José. Mas vai trazer uma verdade profunda para Abraão. O Abraão precisa se despedir do filho. E o que acontece aqui, eu vou terminar com isto, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção. O que acontece aqui no capítulo 21 vai lançar luz sobre a história mais gloriosa do Abraão, que nós vamos estudar nas próximas semanas. Que é quando Deus pede o seu filho Isaque em sacrifício. O que acontece aqui, o fato do Abraão mandar o seu filho embora, vai lançar luzes sobre o capítulo 22. Abraão não terá o Ismael, e ele está muito perto de perder o Isaque. Este homem que viveu a sua vida para ter um filho, agora ele corre o risco de não ter nenhum dos dois. Um foi embora, e nunca mais ele teve contato com ele. E o outro que está crescendo, tornando o centro da sua vida e da sua atenção, mal ele sabe que Deus vai chegar para ele e dizer: Abraão, Abraão, você me ama? Você confia em mim? Leve o teu filho ao Monte Moriá e o imole em sacrifício. E a grande questão do que está aqui é essa. Será que o Abraão ama a Deus e vive por causa de Deus? Ou ele ama os seus filhos e vive por causa dos seus filhos? Será que o alvo da vida do Abraão é ter filhos e descendentes para herdar a riqueza que ele tem? Ou o alvo da vida do Abraão é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre? A fé deste Abraão estará em Deus, ou a fé do Abraão estará nos seus filhos? Ainda o Ismael embora. E deixa eu dizer isso para vocês. Se for possível, se for necessário, Deus quebra o coração de um homem e de uma mulher em 1000 pedaços, tirando as coisas que ele mais ama, e tirando, e tirando, e tirando, para produzir o que Deus mais almeja ver em nós: uma fé verdadeira nele. Foi dito aqui pelo Pedrinho: o justo viverá da fé. Mas essa fé que nós recebemos de Deus está tão misturada com tanta coisa dentro de nós, que ela precisa ser purificada. E o fogo das provações é o meio que Deus usa para purificá-la. Então às vezes ele tira. É o que ele está fazendo com Abraão. Ele nem imagina. Ele está achando que tudo o que está acontecendo é um conflito da mulher dele com ciúme da outra e o garoto que entrou no meio. É tudo que a gente enxerga quando nós estamos sendo provados. Mas Deus está vendo mais. Mais e mais. Deus tem tirado algo de você?
Ou a coisa é quando ele tira para o bem. É para outro dia isso que eu ia falar. Não vou falar hoje não, que não dá tempo mais. Onde está a tua fé? Aquilo que Deus te dá, o teu Isaac? Ou tua fé está em Deus? É isto. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Você que está esperando muito, esperando bastante as respostas de Deus para a sua vida. Me dá 2 minutinhos, por favor. Talvez você está esperando 25 anos para que algo aconteça e não aconteceu. Essa semana eu tive que fazer um relatório para entregar para a direção da nossa igreja. Eu confesso que algumas lágrimas veio nos meus olhos enquanto eu escrevia. Esperando, porque eu estou esperando. Esperando. E não é fácil esperar. O casal esperou 25 anos, ou 30, como alguns estudiosos dizem. Sabe, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, Deus não tem pressa nisso. Isso dá uma inquietação dentro da gente. Deus não está com pressa. Eu estava conversando com o Clebão aqui ontem. Clebão Marília. Tem o Clebão New Hope e o Clebão Marília. A imagem de Deus na Bíblia não é alguém que está correndo lá no céu, fazendo assim, meu Deus, o Trump ganhou a eleição, e agora? O que vai acontecer com o mundo? Os russos lá e os... Não é, irmãos. Eu vejo que está sentado. Essa semana eu cheguei em casa e eu esperava comer a janta. Quando eu cheguei, ele estava sentada. Eu olhei para ela assim e fui, Jesus. Eu lembrei hoje de manhã, Deus está sentado. Está de boa. Ele não tem pressa. Deus não conhece a palavra ansiedade. Elógio. Como é que é o nome daquele cebolão clock, né? G-Shock. Como que é o nome daquilo? Deus não tem um daquele, irmãos. Ele não fica acertando hora certa. Em Brasília, 19 horas. Não, ele não tem isso. Ele não tem pressa. Mas aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. No inário da igreja presbiteriana, antigamente tinha um hino que dizia assim, Deus cumpre a promessa, Deus vela pelo que diz. Jamais foi a fé iludida. Então, a primeira coisa que você deve fazer, você que está esperando, certifique-se de que você tem uma promessa de Deus. Agora certifique-se de que é uma promessa de Deus mesmo. E como é que você faz isso? Aqui, ó, Bíblia. Deus não prometeu que o pneu do seu carro nunca ia furar. Deus não prometeu que o gás não ia acabar no meio do bolo. Deus não prometeu que o chuveiro não ia quebrar. Deus nunca prometeu que o teu filho nunca teria virose. Deus não prometeu que todos os cristãos seriam milionários. Certifique-se que você tem uma promessa. Que seja de Deus. O que ele prometeu para nós? Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele prometeu que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele prometeu que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Ele prometeu completar a boa obra que Ele começou na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Certifique-se de que você tem uma promessa dEle. Em segundo lugar, continue esperando contra a esperança até que se cumpram essas promessas. A dúvida leva à amargura. E foi isso que aconteceu com Abraão, com a Sara, um rolo terrível que eles arrumaram. Vamos dar uma ajudinha para Deus? Olha, ele está demorando bastante, vamos arrumar uma nega ali e... Não. Espere. Não saia do lugar. Espere. O Senhor me disse para ficar aqui. Eu tive muita vontade de ir embora daqui. Muitas vezes. Mas Ele mandou eu vir e não mandou sair. Quando uma igreja veio me convidar, eu falei isso para eles. Deus mandou eu vir e não mandou sair. Vocês querem esperar eu orar aí por uns 3 anos? Então... Fica. Esperar. Por último, mantenha comunhão com Deus enquanto não cumpre. Quantos anos esse casal deve ter orado? Senhor, não vai chegar. E na verdade, queridos, isso faz parte da tradição reformada. Nós oramos usando a Bíblia. E nós olhamos para as promessas de Deus na Bíblia e dizemos, Senhor, está aqui o que o Senhor falou, o que o Senhor prometeu. E se está aqui, eu tenho convicção de que foi o Senhor quem falou. Então cumpra. Cumpra, Senhor. Quinta-feira nós estamos estudando sobre Lutero. O Lutero passava 3 horas por dia lendo e orando a Bíblia. Cada promessa que tinha na Bíblia ele dizia, Senhor, cumpra, cumpra. É isto. Certifique-se de que você tem uma promessa. Espere o cumprimento da promessa. E mantenha muita comunhão com Deus, enquanto Ele não cumpre a promessa. Amém? Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque a gente anda tão inquieto, nós andamos tão inquietos, tão ansiosos. Faça-nos descansar em Ti, Senhor. E descansar em Ti. E confiar em Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Alimente a nossa fé nesta manhã. A nossa convicção profunda no Senhor Jesus Cristo. Nas promessas que o Senhor fez para nós. Não nos deixe vacilarmos e olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, Senhor. Mas olharmos para o Salvador. Porque o Senhor disse, olhai para mim e sereis salvos. Nós te pedimos isto nesta manhã. Alimente a nossa fé, para que a gente possa continuar esperando. Em nome de Jesus. Amém.